trabalho com a Joana realmente é fascinante, né? E o que eu quero colocar é o seguinte, o trabalho dela como psicóloga, terapia que ela faz, né? Então, ela chama atenção que é autoconhecimento o tempo todo. Então, todo conhecimento, se vocês repararem, todo conhecimento nos favorece. É para que nós possamos tirar proveito enquanto seres éticos que nós somos e também sociais, porque não tem como viver isolado. Então, para que as energias, os ataques, os mal entendidos não nos machuquem, nós temos que fazer esse autoconhecimento. É básico, né? E hoje, então, ela vai abordar nesse capítulo o homem em aparência, o que ele é, né? E que, na verdade, esse homem em aparência somos nós. Porque a gente vem de a gente não está aqui, caiu de paraquedas, nesse mundo de planeta de expiação e provas. Nós temos um passado, né? Atávico, inclusive. Então, ele vai falar desse homem em aparência. Depois vai colocar o homem social, né? Que nós somos, e como que essas fobias, esses problemas todos que a gente carrega, acabam se misturando e não permitindo esse autoconhecimento com facilidade. Vamos falar sobre o suicídio e o ódio, que também são emoções e sentimentos que vêm junto, colaborando com quem não se cuida desse autoconhecimento, né? Que essas emoções negativas, elas crescem. É uma mágoa aqui, uma mágoa ali, né? Daqui a pouco vira uma raiva, daqui a pouco vira ódio, e assim vai. E depois nós vamos falar sobre os mitos. E quando a gente falar dos mitos, a gente vai ver que a palavra-chave ali sempre é a morte. E como o homem integral, o Divaldo coloca no prefácio, que ele é apropriado para quem estuda e quem se debruça no Livro dos Espíritos. Então, vamos tentar perceber essa ligação, porque nós somos espíritas, a nossa base são os princípios que aparecem no Livro dos Espíritos e, apesar de estarmos falando de psicologia, tá bom? Então, se vocês lembrarem, até gostaria de uma colaboração, se vocês lembrarem de alguma questão que você lembra do Livro dos Espíritos, pode me colocar e interromper que a gente fala e faz a correlação, tá bom? Então vamos começar pelo homem aparência, que mostra que quando o homem não tem capacidade para se autocontrolar, ele começa a usar o que ela vai colocar de impulsos primitivos. Então, muitas vezes, a gente não tem essa capacidade. Quando você vai ver, já falou, quando vai ver, já disse, já respondeu, já foi mal educado, porque não tem uma condição ou até um exercício de fazer esse trabalho de autocontrole. E aí, ele chama de impulsos primitivos por quê? Porque a gente vem desse passado, né? Nós somos produtos de um passado. Então, quando surgem dificuldades, pronto, e nós não sabemos controlar,
é onde esses impulsos são primitivos, porque não são aprendidos agora. Se você perceber bem e reparar, dificilmente, lógico que tem também, mas dificilmente você aprende a ser impulsivo, ser malcriado em casa ou na escola. Aí você diz, da onde que vem tudo isso? É esse primitivo que ela chama. Então, isso está dentro da gente, né? Sim, porque é dentro das nossas memórias. A gente pode reviver com a escola, com as coisas, mas... Sim, eles estão lá. Então, quando você não faz você não toma esse cuidado com você, quando você vai ver, aparecer uma dificuldade, você já explodiu. Então, isso vem a favor, inclusive, de um momento que nós estamos passando, que todo mundo está muito mais preocupado com o imediatismo. É aqui, agora, já quero resolver, já quero falar, sabe? E não cuida. Porque as palavras ditas, acabou. Elas não vão sair mais da cabeça de quem ouviu. É um timbre, né, que a gente fala. É uma marca, a palavra tem poder. Falou, está registrado. Então, nós temos que ter essa consciência do que é o ideal. Né? O que eu tenho que me debruçar? Por que é bom que eu tome cuidado com esses impulsos primitivos? Né? Tem que ter autoconsciência. E uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é com a nossa liberdade. A Joana coloca que quando o ser humano não se defende, não defende a sua própria liberdade, ele vai ter essas tendências maléficas. Porque o ser humano é fadado. Se tem algum determinismo na vida, essa é uma delas. Nós somos fadados a ser livres. Então, se você não trabalha essa liberdade, então um manda em você, o outro se impõe, o outro fala, você acredita, sabe? Todo esse pacote, você acaba perdendo a sua liberdade. E é aonde você começa a dar esses sinais de incapacidade, de autocontrole. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo um trabalho de consciência, por que eu estou assim alterada? Porque vai atrás da sua liberdade que você vai achar alguma coisa lá. Porque é necessário defendê-la e conquistá-la. Alguém se percebe prisioneiro, por acaso? Então. Obedecer, esse é o ponto. Falamos amém. E falamos amém. Porque vai ficar mal eu falar amém, não falar amém, porque vai ficar chato, porque vou magoar, porque não sei o quê. E nada disso resolve o problema. Nem o seu e nem do outro. Muito pelo contrário, aumenta. Então, gente, a liberdade, agora, por isso que eu digo, pensem nele, porque a liberdade não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. E mais, a liberdade não é herdada. Ela não vem no seu DNA, por causa de pai, mãe, irmão, não. Ou você conquista e se esforça para tê-la, ou ela não vem. Então, é um trabalho de base. A conquista é lenta, demora, não tem jeito. Mas, se você começar a perceber que é isso que te irrita, que te leva a ser malcriado, você vai começar a resolver os seus problemas. Então, quando a gente fala assim, você tem que ter respeito pela sua própria individualidade, né? Que é uma coisa que a gente fala direto, tem que ter respeito, Mas acontece que
como? O que eu tenho que, né, entender? Né? Entenda que a sua liberdade, de alguma forma, está sendo tirada de você. Ou você está permitindo alguém tirar a sua liberdade, que é melhor dizendo. Então, o respeito quando a gente fala assim, amor próprio, o que é o amor próprio? É você descobrir o que é melhor para você. Ah, mas se eu fizer, posso errar, posso quebrar a cara? Pode. E muitas vezes vai acontecer isso. Mas é só assim que você se liberta. Errando, você conserta. Obedecendo, o que acontece? Nada. Não aprendeu. Que é o pior da história. Por quê? Porque a evolução só se dá como? Não é decoreba uma evolução. É um aprendizado. Então você tem que errar também. Consertar e evoluiu e entendeu. Então, normalmente essas clausuras da liberdade podem ser o medo, né? Aí você fica com medo, daí você fica indiferente, não estou nem aí. Mas não estar nem aí também é um problema sério. Né? Vai se acomodando e tudo isso vai levando a você a perder a sua força como ser humano que você veio exercitar. A sua humanidade, né? Vai perdendo esse poder, essa coragem. Então, no autoconhecimento, o homem descobre que é livre e nasceu para preservar esse estado, que não tem limites, e a conquista dessa liberdade vai levá-lo a se valorizar. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E não pelo que ele faz, mas pelo que ele pode fazer. Então, essas são valores que você mesmo se dá, porque você percebe que você tem força. Eu posso, então eu faço. Não é porque eu tenho, porque eu herdei, né? Muitas vezes eu tenho o que eu herdei, me deram. Não é isso. Então, finalizando, diz assim, o homem aparência teme, quer dizer, tem medo de interiorização e prosseguem avançando em círculos desnorteados. Fecha aspas. Foi o que a Joana colocou no final desse item. Significa que o homem aparência, ele tem medo de interiorizar, de refletir, de meditar, de pensar onde eu errei. Então, ele não fazendo isso, ele continua a vida como em círculos. Não sai do lugar. Então, aqui fica a grande pergunta que devemos nos fazer. O quanto eu sou livre? O quanto eu faço para eu mesma, como é que se diz, honrar a minha individualidade? Quanto que eu faço isso? E aí, vocês lembraram de alguma pergunta no Livro dos Espíritos? Alguma coisa que possa relacionar com esse item? Eu lembro alguma coisa agora sobre o pensamento. Eu não sei aonde, porque eu não pesquisei, quer dizer, não olhei, não fiz essa correlação. Mas o pensamento é algo que a gente aprende muito no Livro dos Espíritos, que tem que ser livre também. Porque é a partir do pensamento que eu levo para um comportamento e um comportamento para uma emoção. Certo? Então vamos pensar sempre de forma crítica. E logo depois então ela, né, no caso, vai falar sobre a fobia social. Bom, no Livro dos Espíritos, e se eu lembro direito, nós temos a lei da sociedade, né?
Ou seja, lá mostra e comprova que nós vivemos em sociedade porque é uma lei. Deus quis assim. As leis divinas nos obrigam a viver em sociedade. Então, por mais isolado que você queira ficar, você não vai conseguir. Porque você depende do outro que planta, o outro que colhe, o outro que vende, até para comer. Então, a sociedade, ela existe justamente para você fazer essa troca. E não estamos mais falando da troca material, mas a troca emocional. Porque eu aprendo com o outro. Eu aprendo. E eu ensino também. Então, quando eu me preocupo com o que o outro... E a gente começa pela família, quando a gente tem filhos pequenos, não é? A gente tem que dar o exemplo porque a gente vai servir de modelo. Do jeito que você faz, eles vão repetir. Então, essa é a importância da fobia social que ela vai falar, porque o indivíduo que mais se prejudica nas questões sociais é o tímido. Porque o tímido se retrai, não quer falar com ninguém. O tímido tem essas fobias, neuroses, de que não quer falar porque ninguém vai entender ou porque vai ser mal interpretado. Então ele vai se fechando, ele vai se isolando do mundo que o cerca. E quanto mais ele faz isso, adivinha o que acontece? Para onde vai a liberdade dele, que nós falamos anteriormente? Ele perde, né? Ele perde totalmente a sua própria liberdade. Porque se ele não faz troca, ele não aprende. E se ele não aprende, ele não vai nunca conseguir defender algo dele mesmo. Porque quando a gente faz troca, é para aprender a se defender. Às vezes a gente não consegue, a pessoa não aceita, vai preferir ficar quieto, deixar a ignorância da pessoa. Sim, mas você não depende só daquela pessoa na vida, né? É aquela pessoa, então deixa para lá, tem outras pessoas. Uma pessoa não faz verão, né? Como diz. Uma pessoa não vai fazer a diferença na tua vida. Então, esse é um aprendizado. Porque tem gente que vai bater de frente com essa pessoa o tempo inteiro. E sabe o que vai acontecer? Nada. Só vai se machucar. Só. E vai trazer para próximas vidas a mesma bagagem. A mesma bagagem. Por isso que nós somos a soma. Ou a gente aprende ou vai ficar tudo na memória e traz tudo de novo, até aprender. Então, as fobias sociais vai aparecer nesse momento de retração da pessoa, porque ele não exercita a discutir, a defender uma ideia, a tentar convencer que a ideia dele é mais moderna ou mais, sei lá, mais atualizada. Ele não se convence de nada e não convence nada a ninguém, não tem troca, fica por isso mesmo. Então, quando a pessoa se retrai nesse isolamento, ele vai sentindo um mal-estar. Por mais que ele pensa que está bem, ele vai se sentindo cada vez assim, mais triste, mais... ele vai se depressar. Lógico, a depressão vem mesmo. Mas aos poucos, o passo a passo é esse. Ele vai ficando triste, não vai tendo interesse, daqui a pouco ele está, enfim, inseguro. E vai indo até ele ter essas fobias todas, né? De depressão e tal. Insegurança. E a ansiedade também, né? Agora, a gente fala assim, existe ansiedade
comedida. A ansiedade comedida é uma ansiedade que às vezes, poxa, eu vou vir aqui fazer uma palestra, eu fico ansiosa. Mas é uma ansiedade comedida. Né? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não? Falo isso, falo aquilo. Você fica todo mundo... Sempre. E, aliás, é até um valor positivo ficar um pouco ansiosa quando você vai enfrentar algo novo. Né? Ah, vou aprender a dirigir, vou aprender... Qualquer coisa nova na vida traz uma ansiedade que se chama comedida. E isso é bom, é salutar, por quê? Porque mostra que você tem responsabilidade. Porque se você não tivesse responsabilidade, como aquela pessoa que se retrai e que não enfrenta nada, porque tem medo, aí também não está valendo. Porque você não tem o senso de como que a coisa tem que funcionar. Você se torna uma pessoa sem maturidade, infantil até. E diz também, no texto dela, que a fobia social tem uma característica interessante, que é a pessoa que está sofrendo nisso, ela pensa, ela acredita que está todo mundo olhando para ela, apontando os erros dela, e analisando-a. Quando isso não é verdade. Porque, por exemplo, você vai assistir uma peça de teatro, né? Você não fica focada só em alguma coisa, imaginando como que ela falou, se falou direito, se não falou direito. Você fica... primeiro, você vê todos os personagens que estão ali. Não só uma. E segundo, se a pessoa que está te observando, está te assistindo, é uma pessoa que não é igual a você, ou seja, não é tão tímido, ela vai se interessar pelo conteúdo daquela peça, do livro ou de qualquer coisa. É o conteúdo que vale. E não como o tímido pensa, ai, será que eu estou bem? Será que eu estou como? Será que, sabe? Sempre inseguro. Não esperando, inclusive, a ajuda do próximo. Porque, poxa, se eu falei alguma coisa que não está valendo, pergunta. Vê se é isso mesmo, se não é. Não tem problema nenhum. Faz parte. Então, essa observação que ele faz severa com ele mesmo, que os outros estão falando dele, né? A gente observando, aliás, o que eu mais ouço em terapia é o que os outros vão falar de mim. É assim, 90% dos problemas mas o que vão falar de mim se eu fizer isso? Mas o que vão dizer se eu se eu me vestir assim, ou sei lá. Né? Preocupados com o que os outros vão falar, pelo amor de Deus. Eu sei que isso é muito forte em cidades pequenas. Infelizmente, é assim mesmo. Né? É uma coisa porque você espirrou, do outro lado já está sabendo. Então, é uma preocupação natural quando você quer preservar a sua intimidade. Mas não pode ser fóbico. Entende a diferença? Vocês passam por essa situação? Não? De se preocupar com os outros? Poucos. Não, então, esse que é o certo, não é? Agora, exatamente. Então, quando a gente já está num momento um pouco que não está com essa fobia, você se preocupa com o outro, você não vai falar do outro.
Ah, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Então, e aí é interessante quando se coloca que assim, o homem é o único animal ético, porque nós fazemos parte do mundo dos animais, tá? Hoje tem quem classifica como hominal, mundo hominal. No espiritismo, principalmente, porque na ciência não é classificado ainda, é um mundo animal. Então, mas nós somos os únicos que se preocupa com a ética, com a moral. Os outros animais não. Ele morde, mas nem sabe o que ele fez de prejuízo para o outro. Então, se nós estamos saindo desse mundo, nós temos que saber que as nossas palavras e nossas atitudes podem machucar, sim, e muito. Agora, é claro que se você fez de uma forma inconsciente, tudo vamos dizer assim, é reparável, porque foi inconsciente. A outra pessoa tem que ter um pouco de honestidade e chegar e falar assim, olha, você me ofendeu, viu? Não gostei muito do que você falou. Ah, é? Por quê? Isso aqui, tá. Adultos, educados, modernos, né? Não primitivos. Então, gente, é difícil conquistar essa posição, porque essa vida de relação é muito difícil porque nós somos ainda muito egoístas, né? A gente quer o que é meu, a gente quer o que eu consigo, o que eu quero. Então, leva a gente a ter Então, quando nós, seres humanos, que somos éticos, descobrimos a diferença entre o belo e o feio, né? Numa obra de arte, por exemplo, num livro, quando a gente descobre o que é o bom e o que é o ruim, então a gente começa a se refinar um pouco. E precisa tomar cuidado, considerando o Livro dos Espíritos agora, com tudo que nós vimos. Por quê? Porque o mundo dos desencarnados está aí. Então, se você tem alguma coisa mal resolvida e entra nesse clima de fobias, o que vai acontecer com a afinidade dos desencarnados? Eles vão vir e vão somar os que estão na mesma sintonia e vai aumentar o seu poder de raiva. Vai aumentar. Então, veja, além de ter esse cuidado com a gente e com os que estão em torno, visivelmente falando, nós temos que cuidar também das afinidades invisíveis. Então, cabe a você, nesse teu autoconhecimento, sair de um patamar para não ter afinidades negativas. É isso que tantas vezes a gente fala do mundo espiritual que tem essa conexão conosco. Ah, porque eu senti, porque eu vi, porque não sei o quê. Tá, é isso mesmo. E somou. Porque você só vai sentir e ver coisas que estão no seu nível. Bom, então aqui termina esse item também. E se alguém quiser me colocar algum exemplo desse momento social, vocês percebem alguma coisa? Tem pessoas que vocês... ou
Não pessoas, vocês mesmos. Vocês percebem que tem horas que vocês estão mais irritados, menos irritados? Hoje tem que ser o politicamente correto, né? Para eles, né? O quê? Hoje, às vezes, a gente tem que ser, para não ficar na saia justa, tem que ser o politicamente correto. É um termo que a gente usa politicamente correto para resumir tudo isso que foi falado, né? Praticamente. Então, você tem que... Porque acontece o seguinte, essa palavra politicamente correto, ela tem uma conotação de educação. Então, politicamente correto não tem a conotação real do conheça-te a ti mesmo, por exemplo. Né? Eu acho que o politicamente correto que ele quis dizer é a forma de falar, a forma de agir. Sim. Mas aí você está sendo também polido, educado. Sim. E tem que fazer também, né? Lógico. Já é um primeiro passo para você aprender e seguir os passos aqui do que a Joana está colocando. Porque é passo a passo, porque se você não for educado, você não consegue nem deixar de ser tímido, por exemplo. O tímido, de repente, precisa ser educado para começar a sair daquela situação que ele está. Sei lá, cada caso é um caso. Paralelo com o livro dos Espíritos, O livro dos Espíritos fala da liberdade. Fala. Então, fala do compromisso. Sim. Então, tá tudo Sim. misturado. Sim. A liberdade é o maior bem que nós temos. Isso é inquestionável. Você pega a história dos seres humanos e você percebe que alguns povos, né, algumas raças, ficam subjugadas por um tempo. Chega uma hora que acaba, ou morre ou se liberta, porque não dá mais. Então, é isso que nós temos que conquistar. E nós vamos ver, quando a gente falar dos mitos, a importância da liberdade. Deixa eu ir para um outro item aqui. Então, agora nós vamos falar do ódio e do suicídio. E a palavra-chave aqui é o labirinto das paixões. Porque a paixão, propriamente dita, ela tira você da razão. Nós temos a paixão e nós temos a razão, né? Quando é a paixão que está na frente, você fica cego. Você vai e feito uma boiada, como diz, vai e atropela tudo que tiver na frente. Mas quando você para e pensa e usa a sua razão, você fala, bom, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Então, você começa a analisar e ver até que ponto você vai ser prejudicado ou não. Não prejudicado que o outro te prejudique ou você mesmo se prejudique. Porque a gente nunca faz nada para se prejudicar. Mas até que ponto eu consigo conviver com as consequências daquilo que vai vir a acontecer. Mas a paixão, ela é até uma certa idade só. Eu acredito. Tem uma idade que você já não se consegue em todos os aspectos. Você sabe que não é bem assim, não. Só a paixão. Você já não tem mais aquela coisa, todos os aspectos. Outra coisa. Sabrina, porque assim, a paixão não é só do amor entre duas pessoas. De tudo, mas tem pessoas que com 30 anos descobrem uma paixão por um trabalho, por um autor, por uma nova profissão. Paixão é paixão. Inclusive por uma outra pessoa. Qualquer idade pode acontecer essa tal da paixão. Alguém sabe de uma paixão fora de adolescente? Paixão pela política, pela
pela política. Por uma causa social. Sim, uma pessoa que é idealista. Aliás, bem lembrado, eu assisti um filme ontem que mostra a postura de um idealista. Ele queria provar que aquela política implantada naquele país, naquele estado, estava errado. Mas então, esse cara do filme, eu vou te passar o nome do filme para você ver. Ele passou de paixão política, ele fez uma jogada e se tornou um mártir. Para você ter o grau da paixão dele pelo ideal que ele queria, ele permitiu que um outro o matasse para que ele se tornasse um mártir daquela ideologia que ele estava implantando. É louco, é muito louco, mas existe de tudo. Não, eu acredito que existe assim. Mas eu acho que nesses graus assim, eu já vou mais pro lado do fanatismo, não tanto pela paixão. Não, mas o fanatismo o que é? Uma paixão desse dia. É uma paixão, exatamente. Mas é o nome. É. Então quando fala assim, é só paixão. Não, é fanatismo. É quase que sinônimos. Então, a paixão que tira a razão é o grande desafio quando a gente começa a perceber que está saindo do natural, do normal, do cada dia um pouco, sabe? Assim, uma coisa, aguardar os acontecimentos. Então, muitas vezes essas paixões acontecem pelas ideias que vieram a partir de tradições, a partir da cultura, a partir dos mitos, né? E todos eles vão te levando para uma desobediência, inclusive social. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa paixão, porque ele é um labirinto. Quando você entra, você não consegue quase que sair. Aí você tem que fazer... Você não enxerga, você fica cego. Não escuta. Acabou. Aí é muito mais difícil você se recuperar. E uma das coisas que levam ao ódio agora, mudando um pouco, porque a paixão é uma delas que te leva ao ódio. E uma outra é as forças que punem. Olha que interessante. Eu estava falando das escolas, da sociedade, da família, mas a partir delas, a educação muitas vezes vem como punição. Se você não fizer isso, você vai de castigo. Se você não fizer, bababá. E aí, essas punições vão esmagando a pessoa. Elas vão tirando dela, as dominam. Né? E acontece o seguinte, por quê? Como essa pessoa, ela percebe que ela não vai conseguir lutar contra o imponderável, que são essas forças. Quer dizer, uma criança, ela sabe que com o pai, com a mãe, ela não aguenta, ela não domina. Ela pode espernear, mas se o pai falou, ele vai acabar fazendo. E a mesma coisa na vida social, a mesma coisa na política. Existem forças que são imponderáveis. E as piores forças são aquelas que te incutem de que você está sendo castigado. E que você está sendo punido por ter feito algo errado. Isso vai introjetando na vida da gente, se for pela educação familiar, ou então é uma seita, é uma religião, é alguma coisa assim. Tanto é que
que eles falam aqui no livro, e eu vou me adiantar, sobre sobre a Bíblia, que tem um momento que tem a expulsão do paraíso, não é? Por quê? Por que é expulso? Você errou, porque comeu maçã. Porque errou, pecou. E vem até hoje essa ideia para nós, no século 21, vem até hoje. Então, Só ter ideia disso já se torna então, sabe, você já nasce com pecado, você já nasce não sei o quê, umas coisas de louco que faz a gente, se a gente não tomar esse cuidado, a gente é vítima desse labirinto. Mas ele vai aprisionar mesmo. Sim, aprisiona, óbvio. Aprisiona. É aí que a pessoa vai ter que se matando, vai dar alguma coisa, né? Mas ela não aguenta, porque não é natural. O ser humano, como ele nasceu para ser livre, ele não aguenta esse bombardeio de imposições, que são mentiras ou falta de conhecimento, ou seja como for que entrou na cabeça dele, que isso não cabe agora analisar, mas faz a pessoa perceber que ela não é feliz, ela não é normal, não dá certo, tem alguma coisa errada. É onde ela precisa mudar as ideias, os conceitos, os princípios, porque não cabe dentro de um ser humano perfeito, em andamento para a perfeição, como foi planejado por Deus. Então não tem jeito. Você quer dizer alguma coisa? Por favor. Esse dogma é tão forte. Nossa. Até quando a gente pensa em questão de consequência, por exemplo. Isso é consequência de uma escolha que eu fiz. A gente vai pelo lado pejorativo. Sim. Porque está tão forte. E arraigado, né? Que é difícil de desvencilhar. É muito difícil. Por isso que a gente não pode ter preconceitos e paixões para poder ver o outro lado da moeda, conhecer outra gente que pensa diferente, né? Quantas vezes eu ouvi aqui dizer que não sento, eu não vou. Mas por quê? Não, tem coisas lá que não. Mas você já leu alguma coisa? Não, já ouvi falar. Sabe, a pessoa não se dá o direito de explorar nada. E eu não estou falando, eu estou falando do espiritismo porque estamos aqui, mas eu estou falando assim de explorar o povos, explorar outras culturas, tudo faz parte de uma pessoa mais flexível, mais aberta. Então ela conhece uma coisa porque foi ensinado e ali ficou, e ali se apaixonou por aquilo e a única verdade acabou. E fica assim. Mas há um dia que a pessoa mesmo não... Acorda. Ela não se satisfaz, ela sente que está errado, né? Tem música que não tem tempo de acordar, né? Aí leva Aí volta, né? Aí é por isso que a gente acredita na reencarnação também. Porque se nós somos, mais uma vez, destinados ao progresso, à evolução, se naquele momento curto da vida não deu tempo, então, pela lógica, a gente deveria acreditar em reencarnação, né? Mas nem essa lógica, às vezes, compensa um pensamento apaixonado. Aí, ela diz assim, que o ódio, porque o título é Suicídio e Ódio, né? O ódio, ele é filho do desequilíbrio emocional. Então, às vezes, a pessoa odeia o mundo, não sabe por quê. Mas é por isso, por esses desequilíbrios. E aí, dependendo do grau desse desequilíbrio, é que ele chega ao ponto de falar, chega,
não aguento mais esse mundo, essa vida, e acredita que tudo vai ser diferente lá em cima. Aí ele se suicida. Acredita piamente que ele vai, não, lá vai dar tudo certo. Então tá, se lá vai dar tudo certo. Bom, aqui está escrito assim também, que eu gostei dessa frase, que diz que o homem é pássaro cativo fadado a grandes voos. Né? Ela coloca no livro dela. Então, é isso mesmo. Nós somos fadados a isso. Então, a gente passa por problemas, paixões, ódios, fobias, impulsos primitivos e medos e raivas, mas nós somos fadados a grandes voos. E quanto mais critérios você tem para fazer isso, agora, melhor. Não se perde tempo. Né? Outra coisa muito importante, para terminar esse item, eu gostei muito dessas palavras, porque a pessoa que tem raiva, paixão, ciúme, essas coisas, ele é solitário. Ele é muito solitário, ele é muito sozinho, ele não consegue conviver na sociedade, né? Ele se retrai muito. E os alcoólicos são os drogados, é um mundo individual, fica ele com ele mesmo. Então, eles são solitários, e o que a gente tem que ser? Solidários, que é o inverso do solitário. É por isso que a gente tem que fazer esse convívio acontecer, porque nós temos que ser solidários. Mas veja, também eu não quero ficar com essa palavra solidário e ir para aquela vertente do dar o pão, dar a sopa. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque essas coisas é para o momento. Mas quando você ajuda uma pessoa a sair de uma situação aflitiva e não material, essa pessoa vai se lembrar dessa ajuda pro resto da vida. Sim ou não? Porque é marcante. E é isso que nós precisamos. Comer, beber, dormir, se não sentir frio, uma roupa, um cobertor, faz parte. É necessário. É uma generosidade. Mas Sofrer problemas internos é diferente. é muito mais complicado. Então, e a palavra solidariedade, vocês sabem de onde ela vem? Ela transmite a palavra solidez. É sólido, é forte. É sólido. Termina dizendo uma frase aqui. O ser humano deve ter capacidade de discernimento. Olha essa palavra linda, né? Discernimento. Para eleger os valores compatíveis com as necessidades que lhes são pertinentes. Então, eu tenho que ter bom senso. O que eu quero? O que eu preciso? Eu tenho que ter bom senso. Não adianta falar, eu quero ter, né, coisas materiais. Mas se eu disser assim, eu quero entender bem esse assunto, olha que diferença. Não é? E demora mais, hein? Demora muito mais. Muito mais. Às vezes você pega lá um cientista, uma pessoa assim, ela demora a vida toda. A vida toda para descobrir algo. Né?
uma teoria, um medicamento, alguma coisa assim. Então não é tão fácil assim, não. Então descobrir sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual. E por que ele fala em ela, no caso? Inteligência. Porque é uma faculdade que nós temos. Vocês lembram? Nós temos 30 e poucas faculdades, e a inteligência é uma faculdade que precisa ser alimentada, que ela não cresce sozinha. Eu tenho que fazer conexões, comparações, conclusões para alimentar a minha inteligência. Senão, ela vai ficar do tamanho que ela nasceu. E como que ela nasceu? Tem no Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Ignorante, não sei de nada. À medida que eu trabalho, essa faculdade cresce. Bom, eu preciso falar do mitos, porque eu tenho 10 minutos. Nem tenho 10 minutos. O que eu faço, dona Geni? Tenho 10 minutos? Pode ser? Então tá bom. Cronometrando. Porque assim, o mito... eu perguntei porque tem gente que tem criança pequena em casa, sei lá. Você vê aí. Mamadeira, sei lá o quê. Remedinho. Então, olha, o mito, a palavra mito, ela não vem da história. Não é história. Porque história, ela é uma interpretação. Você pega um livro de história, é a interpretação de quem pega os fatos, faz conexão, é um livro de história. E mito não é história. Não é lenda. Mito não é lenda. Por que não é lenda? Porque a lenda talvez ela conta uma história que talvez tenha acontecido. Pode ser que sim, pode ser que não. Tipo a lenda do rei Arthur. Lembra? Ninguém sabe se de fato esse rei Arthur se modificou, né? Ela vai se modificando, mas se foi de fato um fato real, ninguém sabe. Bom, não se sabe o mito não tem relação com a realidade. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando aconteceu, com quem que aconteceu. É um mito. É uma coisa inventada. E também não é das artes. Porque a arte, você faz um quadro, uma coisa, principalmente Michelangelo, aquelas coisas todas, a arte trabalha com simbologia. Trabalha com personagem, deuses, heróis. Não trabalha com o verdadeiro. Então, mito não é história, não é lenda, não é realidade, não é arte. E no senso comum também, como é que a gente fala? A gente se expressa. É uma mentira, né? É um mito. Isso aí não é verdade. É uma pegadinha, é um absurdo isso aí. É mito. Então, o mito em si, ele... Aliás, quando eu estava vendo isso aí, eu estava lembrando do mito da mula sem cabeça, lembra? A mula sem cabeça, ou do boto, do Saci Pererê, que é mais brasileiro, do lobisomem. Então, tudo isso não existe, mas que vai infiltrando na cabeça, vai. O homem do saco. Nossa! E o homem é consequência desses mitos e dessas crendices. É claro que tem os mitos clássicos, tem os mitos, né? Mas sempre os mitos querem descobrir a morte. A maior parte dos mitos trabalha com a ideia da morte. O que é a morte? Para onde vai? O bem, o mal, essa história toda.
E tem um mito que eu preciso ler para vocês rapidinho, que é a vingança do Zeus, personagem Zeus, com Prometeu, que são dois personagens. O Zeus era é melhor eu ler. O Prometeu foi condenado à punição eterna. E a punição dele era o seguinte: durante o dia, ele ficou preso numa árvore, e durante o dia, os urubus iam comê-lo, principalmente a partes das vísceras. E à noite, ele conseguia recompor as vísceras. Ou seja, um eterno sofrimento, porque ele não podia ser nunca mais feliz. Ele nem morria e nem nada, sofria o tempo todo. Então, o que aconteceu foi uma vingança dos Zeus, porque o Prometeu descobriu o fogo. Isso é da mitologia. Então Prometeu descobriu o fogo. E o fogo representa iluminação. Representa adquirir poder na terra, enfim, essas coisas todas. Então o Zeus, que era um deus, quis se vingar dele. Falou, como? Ele quer pegar o meu lugar? Tipo, eu que sou todo poderoso, como é que ele vem e descobre uma coisa? Não. Agora você vai ser condenado e fica lá, no teu canto. Comido pelos urubus, porque aqui quem manda sou eu. E assim foi. Mas, acaba aí a história. Então depende de quem ouve essa história, vai acreditar no sofrimento, na punição, verdade? E ponto. E tem muita coisa assim na Bíblia que acontece isso também, que vocês sabem. Então, o Criador desejava que o seu gerado, que é o Prometeu, fosse sempre um inocente, um ignorante, um dependente, sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso ficar por cima da carne seca, né? Como diz o outro. Então vocês percebem que os mitos, muitas vezes, são para incutir as crenças, as desobediências. Senão você vai para onde mesmo? Para o inferno. Para os quintos dos infernos. E a gente vê isso acontecendo com os povos, com as culturas. Mas teve um momento em que a ideia cartesiano, né, Descartes, ele com a razão, com as ideias dele, ele quebra, ele corta. Ele diz assim, isso não existe. E decreta, então, num determinado momento, a morte dos mitos, a gente chama. É para mostrar a diferença histórica. Só que aí, porque aí entra a razão, todo um processo de autoconhecimento que a gente já não acredita tanto. Só que olha o que está acontecendo hoje. Com a tecnologia, com a robótica, com isso, com aquilo. O que está acontecendo? Novos heróis estão aparecendo, não estão? O Superman, o Homem-Aranha. Quem são exatamente? Né? Oi? São deuses. Eles conseguem tudo, eles não morrem. Não morrem. Então, gente, retorna-se, de certo modo, a um período em que os deuses desciam para a terra, se humanizavam, e os magos com habilidades místicas resolviam qualquer dificuldade. Então nós temos que ter cuidado, inclusive com a educação dos nossos filhos. O que eles estão assistindo, como é que eles interpretam, porque é uma roupagem nova. É isso que
que o texto quer nos trazer essa consciência. E eu vou ler uma frase essa é a minha colaboração, de Kant. Ele diz assim: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela qualidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Não de resolver, de suportar. Então, Immanuel Kant disse isso num momento fantástico, porque nós temos que realmente conhecer as nossas atitudes, a consequência delas e saber até que ponto eu seguro esse rojão. Consegue? Então vai, faz tua experiência. Pronto, terminamos aqui falando dos mitos. Certo? Certezas que possa suportar é a chave para mim hoje. Incertezas, porque certeza a gente não tem. Não adianta falar, olha, faz desse jeito que vai dar certo. Não sei, eu tenho que fazer primeiro. Se der certo, que bom. Se não der certo, faço de novo, eu tenho capacidade. Incerteza é a nossa angústia. Não tem jeito, nós vamos estar sempre angustiados porque a gente não sabe como fazer melhor. Ou seja, às vezes até a gente faz melhor, mas as circunstâncias acabam com o negócio. Então vamos estar preparados para suportar. Certo? E na próxima nós vamos continuar, porque o livro é enorme. Nós só estamos no terceiro.